Amor embargado. O incrível casamento da Apache despreciada que surpreendeu a cidade em 7 dias. Maria, uma jovem de 25 anos, vivia em um mundo que parecia querer fechá-la em um canto escuro. Filha de imigrantes nordestinos, seus dias eram marcados pelo suor e lágrimas. Com um trabalho árduo como faxineira em uma escola particular, a luta diária era seu pão, mas o que realmente a movia era um sonho guardado com carinho: abrir um restaurante. Ela trazia na alma o talento culinário que sua avó lhe deixara, um legado de amor e força. No olhar dos poderosos da cidade, ela era apenas mais uma Apache despreciada, mas sua dignidade nunca vacilou. Certa manhã, enquanto organizava as cadeiras da sala de aula, o mundo de Maria sofreu uma reviravolta. Pedro, um advogado respeitado, adentrou o espaço. Ele tinha uma presença marcante, a pele clara, o sorriso encantador e uma aura de sucesso. Maria, com suas mãos calejadas, nunca poderia imaginar que aquele homem vindo de uma família rica e conservadora se encantaria por ela. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele pediu um pouco do bolo de cenoura que ela havia trazido, e ao primeiro pedaço, seus olhos brilharam. As conversas imediatamente se tornaram frequentes, e apesar da diferença de mundos, eles se descobriram. As fofocas estavam em alta. Nos corredores da escola, as palavras maldosas pairavam como nuvens pesadas. O que ele vê nela? Ela não merece. Até mesmo a mãe de Maria, com sua voz suave e carregada de preocupação, lhe disse: "Cuidado, minha filha, o povo fala." Ela entendia, mas o amor por Pedro queimava em seu coração. E Pedro tentava defender o que sentia, mas as críticas de seus pais o atingiam como flechas. A sociedade parecia se regozijar na expectativa de seu desmoronamento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperada por reconhecimento e mudança, Maria teve uma ideia brilhante. Organizou uma feira gastronômica na comunidade, um reflexo de seus princípios e dos sonhos das pessoas que, como ela, enfrentavam dificuldades. Enquanto preparava pratos ao lado de outros cozinheiros, o cheiro fabuloso da comida exalava esperança. Cada prato era uma história de luta e superação. A feira tornou-se um verdadeiro festival, atraindo olhares e palmas de todos os cantos da cidade. Mas mesmo com a alegria, sua mente ainda lutava com o dilema. Como poderia amar em meio a tanto preconceito? No último dia do evento, enquanto banhava os ingredientes de um prato especial que fazia recordar sua avó, Maria quase não acreditou quando viu Pedro se aproximar. Ele parecia determinado e, de repente, ajoelhou-se diante dela, com a cidade inteira observando. Um pedido inesperado, um amor que superava barreiras. No ar, a tensão era palpável, mas havia também uma onda de aceitação surgindo entre os presentes. A cidade estava prestes a mudar, mas a dúvida ainda pairava. Até onde iriam para manter esse amor vivo em meio ao descrédito? Maria e Pedro estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? O futuro deles permanecia em suspense, e cada olhar aguardava as próximas decisões que moldariam o destino desse amor audacioso. Maria sentiu o coração pulsar descompassado. Todos os olhares pareciam gravitar em torno dela e de Pedro. Silêncio. Era como se o tempo tivesse parado e o universo estivesse prestes a se pronunciar. Ele segurava sua mão com firmeza e ela sentia o calor dos dedos, o apoio incondicional daquele amor que transcendeu as barreiras sociais. "Sim!" gritou uma voz entre a multidão, logo seguida por aplausos empolgantes. Era como se o amor deles tivesse espalhado esperança em cada canto da praça. Com o medo apertado no peito, ela olhou para Pedro. Ele tinha o olhar determinado, como se estivesse pronto para enfrentar o mundo inteiro. A coragem que emanava dele era contagiante. O amor que compartilhavam, forte e inabalável, começava a ser reconhecido, mas um turbilhão de dilemas rastejantes ainda rondava a mente de Maria. Como poderiam continuar a amar em um lugar onde o preconceito ainda enraizava forte?
Dias após a feira, a cidade parecia dividir-se entre a aceitação e a intolerância. Na escola, a fofoca ganhou novas proporções. Aquela moça não pode ficar com ele, ecoava pela sala dos professores. Maria sentia a pressão, como um peso nas costas. Ela precisava ter uma conversa sincera com Pedro. Precisava entender como ele se sentia diante de toda aquela cobrança. Pedro, o que você pensa de tudo isso? Perguntou em uma tarde chuvosa. Eles estavam na casa da avó dela, um espaço simples, mas que exalava memórias acolhedoras e afetivas. Ele hesitou, o olhar focado na mesa, como se ali estivesse todas as respostas. Eu só quero ser feliz, Maria. Você me faz feliz. Mas ele parou, respirou fundo e continuou. Minhas responsabilidades, minha família. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma delas fosse um cogumelo em sua boca. Eles não aceitam. Será que podemos enfrentar tudo isso juntos? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Maria sabia que nada na vida deles seria fácil, mas aquele amor intenso e genuíno tinha algo de especial. Eu não sei se posso continuar se você não acreditar em nós, disse ela com a voz embargada. Pedro então pegou a mão dela e as emoções transbordaram. Acreditar em nós é tudo que eu tenho, Maria. Estou disposto a enfrentar quem for. O que somos é mais forte do que qualquer crítica, qualquer preconceito. As palavras deixaram Maria aliviada e angustiada ao mesmo tempo. O desafio era real, e ela já sabia que o que tinham seria testado de maneiras que nunca poderiam imaginar. Mas a ideia de ter alguém ao seu lado, alguém que a via como mais do que uma Apache despreciada, a fazia sentir-se viva. Enquanto o sol se punha, uma onda de esperança passava por ela. Mas, ao mesmo tempo, algo sinistro se desenrolava nos bastidores. A família de Pedro, enfurecida com sua escolha, armava uma armadilha impiedosa. O que Pedro não sabia era que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. O amor deles sobreviveria? Maria e Pedro estariam prontos para o que viria a seguir? A cidade estava prestes a testemunhar um embate que mudaria o rumo de suas vidas e do amor que tanto lutavam para manter vivo. A manhã seguinte parecia calma, mas para Maria a sensação era de tempestade prestes a desabar. O clima na escola estava eletrificado e cada passo que dava era como pisar em ovos. Os cochichos a seguiam como sombras, sussurrando sobre seu amor por Pedro, criando uma atmosfera pesada que a sufocava. Ela encontrou um canto isolado no pátio, onde as árvores pareciam oferecer algum abrigo. Ali, observou os alunos em grupos, alguns rindo, outros fazendo comentários maldosos. Aquela divisão estava mais evidente do que nunca. Um grupo em particular chamava a atenção. A turma de Mateus, um dos filhos da família rica de Pedro. Ele e seus amigos riam e apontavam para ela, como se Maria fosse um espetáculo ridículo. O insulto mais baixo que ela ouviu foi uma frase que ecoou forte. Ela nunca foi boa o suficiente para ele. Aquilo a cortou como uma faca, e a dor pulsava em seu peito. A voz de Pedro ecoava em sua mente, proclamando que acreditava neles, mas a realidade era amarga. Como poderiam ser felizes em um ambiente tão hostil? Naquele dia, Maria decidiu que precisava falar com Pedro. O aceite ou desprezo dele determinaria o próximo passo. À tarde, após as aulas, ela o esperou em um banco no parque onde costumavam se encontrar. Quando Pedro chegou, o sol iluminava seu rosto, mas havia uma sombra em seu olhar. Maria, começou ele, hesitante, precisamos conversar. Os corações se apertaram ao saber que o assunto era delicado. Eu sei, está tudo tão difícil. Eu só quero entender como você se sente com tudo isso. Maria perguntou, a preocupação preenchendo sua voz. Pedro respirou fundo, o olhar se perdendo na dança das folhas. Meus pais estão furiosos. Eles dizem que você não é adequada para mim, e isso me machuca. Ele hesitou, buscando as palavras certas. O que fazemos agora? Eu não quero que você sofra por minha causa. A tensão crescia, e Maria sentiu lágrimas desesperadas ameaçando brotar. Você é tudo que eu quero, e isso nunca vai mudar. Mas precisamos ser fortes. Se eles não nos aceitarem, a gente vai ter que lutar contra isso segundo a nossa própria vontade. Pedro parecia pensativo, apreciando cada palavra dela. E se a gente não conseguir? E se eles fizerem algo para nos separar? O medo tremia em sua voz. Maria tomou coragem.
Se a gente se apoiar, pode ser que consigamos. Você acredita em nós, não acredita? A esperança era a única luz que iluminava aquele momento sombrio. Eu acredito, Maria, sempre acreditei. O sorriso tímido de Pedro fez o coração dela acelerar, mas a felicidade logo se misturou com a preocupação. O que eles fariam se enfrentassem um verdadeiro ataque? À noite, Maria não conseguiu dormir. Pensava em cada palavra trocada, em cada olhar cheio de amor e desafio. No entanto, na escuridão de seus pensamentos, algo a perturba. Uma mensagem anônima chegou até ela, com um aviso sombrio. Se você não se afastar de Pedro, coisas ruins vão acontecer. Você não sabe como minha família pode ser. A mensagem ficou ecoando em seu coração, um alerta de que a batalha estava apenas começando e que havia forças sem compaixão dispostas a tudo para separá-los. Maria sabia que a cidade estava prestes a testemunhar se o amor deles seria forte o suficiente para enfrentar as tempestades que se aproximavam. Como enfrentariam a fúria daqueles que não aceitavam o amor deles? E o que a família de Pedro estava realmente planejando? A tensão crescia e Maria se sentiu sozinha em meio a uma multidão. Era hora de tomar uma decisão, mas a que custo? O dia seguinte amanheceu sombrio. O céu estava carregado de nuvens, refletindo o turbilhão emocional que Maria sentia dentro de si. Ao entrar na escola, seu coração disparava. Cada olhar, cada riso ao redor dela parecia um ataque. As palavras da mensagem anônima ainda ecoavam em seus ouvidos, como um toque de alarme. Ela sabia que precisava de ajuda. O intervalo parecia interminável. Maria caminhou até o fundo do pátio e, em meio ao caos, decidiu que precisava desabafar. Ela lembrou da única pessoa que poderia entender. Ana, sua melhor amiga. A amizade delas era como um abrigo contra o mundo. Assim que a viu, com seu jeito alegre e acolhedor, a esperança renasceu em Maria. Ana, você não vai acreditar no que aconteceu, começou, a voz falhando. Ana imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Maria, o que foi? Você está pálida. O que aconteceu com Pedro? Você sabe que sempre pode contar comigo, disse Ana, segurando a mão da amiga. Maria respirou fundo e contou sobre a mensagem ameaçadora. A feição de Ana mudou. A preocupação tomou conta de seu rosto. Isso não pode ficar assim, Maria. Você já conversou com o Pedro sobre isso? Ele precisa saber. As palavras de Ana soaram como um convite à ação. Eu não sei se quero preocupá-lo mais. Ele já tem problemas com os pais, respondeu Maria, hesitante. E se for pior, você precisa ser honesta com ele. Ana insistiu. Aquilo acendeu uma chama dentro dela. Maria decidiu que não poderia enfrentar aqueles desafios sozinha. Com um aceno de cabeça, ela concordou. Elas se dirigiram rapidamente para onde Pedro estava, com seu grupo de amigos. Ao vê-lo, Maria sentiu um misto de alívio e ansiedade. A visão dele, tão próximo, era reconfortante, mas a carga emocional que trazia consigo era quase insuportável. Pedro a cumprimentou com um sorriso, mas logo a alegria se desfez assim que viu seu olhar preocupado. Oi, Maria, o que houve? Você está diferente, ele disse, sua voz soando grave. Precisamos falar, Maria respondeu, puxando-o para longe do grupo. Ana ficou a uma distância respeitosa, guardando silêncio, mas atenta. Quando estavam longe o suficiente, Maria expôs tudo, desde a mensagem ameaçadora até o medo que a acompanhava. Pedro ouviu, a expressão de seu rosto mudando de leveza para uma profunda seriedade. Maria, isso é inaceitável. Ninguém pode te ameaçar. Eu vou falar com meus pais sobre isso, ele exclamou. Não, Pedro, isso pode piorar as coisas. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos, sem que eles saibam. O que eles pensam de mim já é suficiente para começarmos a sofrer. Não quero mais isso, disse Maria, o olhar fixo no chão. Pedro a olhou nos olhos, buscando a luz que ela tentava preservar. Então, o que vamos fazer? Precisamos ser um só. O que você sugere? A cabeça dela girava com todas as opções, enquanto Maria sentia que a pressão aumentava. Teriam que ser cautelosos, mas o amor a impulsionava. Vamos nos encontrar à noite em nosso lugar secreto. Se os dois estivermos juntos, poderemos encontrar um jeito de enfrentar tudo isso. Precisamos bolar um plano, um jeito de fazer esses comentários pararem e mostrar nossa união, Maria propôs, a determinação surgindo dentro dela. O olhar de Pedro se iluminou com a ideia. Certo, vamos nos encontrar. Eu não vou deixar que nada nos separe.
Assim que o sinal tocou, Maria sentiu que a pequena batalha que acabaram de iniciar poderia ser apenas o começo. O desafio estava lançado e a adrenalina pulsava em suas veias. Mas no fundo, uma nova pergunta surgia. Até onde eles estariam dispostos a ir para proteger esse amor? Enquanto caminhava de volta para a sala de aula, uma sensação de coragem misturava-se à ansiedade. O que mais estariam prestes a descobrir sobre as famílias e sobre si mesmos? O amor deles realmente era forte o suficiente para enfrentar a tempestade? O sol se despedia no horizonte e as sombras se alongavam pelo parque, onde Maria costumava se encontrar com Pedro. O lugar sempre havia sido um refúgio seguro, um espaço onde eles poderiam sonhar e rir, longe das pressões externas. Mas dessa vez, o ar estava pesado. Cada passo que Maria dava parecia mais difícil do que o anterior. Ela chegou primeiro, buscando um lugar à sombra de uma grande árvore. O coração acelerado e a respiração rápida não eram apenas pela ansiedade. Era o peso da incerteza fazendo seu peito apertar. Ela tentava organizar os pensamentos enquanto observava as folhas dançando com a brisa da noite. Mas não havia nada de tranquilo em sua mente. Quando Pedro finalmente chegou, ele estava um pouco ofegante, como se correra. O sorriso que ele costumava ostentar estava substituído por uma expressão de preocupação. Ele se sentou ao lado de Maria e a atmosfera ficou instantaneamente carregada com a tensão do que estava por vir. Oi, desculpe pelo atraso, disse Pedro, a voz tremendo ligeiramente. Eu não consegui parar de pensar no que você me contou. Maria assentiu, seu olhar fixo na grama. Eu também não. É tudo tão confuso. E agora? Agora que estamos aqui, parece que o que mais quero é que a gente consiga resolver isso juntos. Mas e se não conseguirmos? Pedro pegou na mão dela, um gesto simples, mas que carregava uma força imensa. Maria, a gente vai dar jeito. Eu não estou aqui só nas alegrias. O que quer que aconteça, nós enfrentamos juntos. Prometo. As palavras dele penetraram seu coração, mas a eterna dúvida persistia. Seriam suficientemente fortes para encarar não apenas os comentários maldosos, mas a pressão que recaía sobre eles de suas famílias? O passado de Pedro e a previsão sombria que cercava sua vida familiar pareciam sempre à espreita. E se seus pais não aceitarem? Eles já têm tantas expectativas sobre você. O receio tomou a voz de Maria. Se eu não lutar pelo que sinto, então o que adianta? Pedro decidiu, sério. Eu não vou deixar que nada nos parte. Vamos bolar um plano. Podemos começar a falar com algumas pessoas da escola, aquelas que podem ajudar. Talvez até mesmo a diretora. Precisamos ter apoio. A ideia reverberou. Maria se lembrou de um professor que sempre se mostrou compreensivo com as dificuldades emocionais dos alunos. Alguém que poderia servir como um aliado. Você acha que seria seguro? Conversar com ele não vai nos expor ainda mais? Maria perguntou inquieta. Pode ser arriscado, mas não vamos saber sem tentar. Na verdade, podemos fazer isso na próxima semana. Isso daria alguns dias para pensar em como abordar a situação e preparar o terreno, respondeu Pedro, determinado. A visão de um futuro menos sombrio começava a se formar. Maria sentiu uma mistura de esperança, medo e amor. Certo, vamos fazer isso. Mas e quanto ao grupo que estava fazendo as provocações? Precisamos lidar com eles de alguma forma. Eu não quero mais ouvir palavras cruéis. Pedro apertou a mão dela com mais firmeza. Nós podemos mostrar que somos mais fortes do que eles pensam. Se eles acham que nos separarão, estão muito enganados. Estamos juntos, e isso é o que importa. Por um breve instante, Maria sentiu que, com aquele carinho entrelaçado, aquele amor havia se tornado seu escudo. Mas essa sensação foi rapidamente ofuscada pela inquietude que ainda restava com a questão. O relógio marcou a hora, e Maria sabia que deveria voltar antes que seus pais se preocupassem. Levantou-se e, antes de se afastar, olhou para Pedro. Vamos nos manter unidos. Não importa o que aconteça. Cada passo que dermos juntos é um passo em frente. Prometo que vou lutar por nós. Pedro sorriu, mas suas feições carregavam uma sombra de incerteza. E eu por você. Só não podemos relaxar. Cada dia pode trazer novos desafios. Com a mente cheia de perguntas e o coração pulsando de emoções, Maria se despediu e começou a andar para casa. Dois destinos se infiltraram em seus pensamentos.
enfrentariam os desafios que os cercavam e tentariam desvendar a verdadeira origem da mensagem ameaçadora que as sombras da escola continuavam a sussurrar. Mas no fundo, uma nova dúvida surgiu. Seria a força deles suficiente quando o verdadeiro agressor começasse a se revelar? Maria levantou-se mais cedo do que o habitual no dia seguinte. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do seu quarto, mas sua mente estava longe da tranquilidade que a nova luz prometia. Ela suspirou, lembrando-se de cada palavra trocada com Pedro na noite anterior. A decisão de procurar ajuda estava em suas mãos, e ela sabia que não podia desistir agora. Na escola, o clima estava tenso. As paredes pareciam sussurrar comentários e olhares furtivos a cada passo que Maria dava. Ela procurou por Pedro, tentando encontrar conforto nele, em meio ao mar de inseguranças que a rodeava. Quando finalmente avistou o rosto familiar no corredor, seu coração pulsou e a pressão diminuía um pouco. Oi! Pedro acenou sorrindo, mas aquela centelha de felicidade era rapidamente apagada pela seriedade da situação. Pronta para o plano? Maria respirou fundo. Certa, mas confesso que estou nervosa. Vamos fazer isso. Eles se dirigiram à sala do professor Caio, o homem que Maria tinha certeza que poderia ser seu aliado. O caminho que faziam parecia mais difícil a cada passo, como se uma força invisível tentasse segurá-los. Ao chegarem à porta do professor, Maria hesitou por um segundo. Pedro, e se ele não entender? E se... Vamos juntos. Pedro segurou sua mão, e aquele gesto de coragem foi o que a fez empurrar a porta. O professor Caio estava sentado à sua mesa, cercado por pilhas de livros e a luz suave do sol refletindo sobre seus óculos. Ao ver os dois, seu rosto se iluminou. Oi, pessoal, o que os traz aqui? Professor, precisamos conversar sobre algo importante. Pedro começou, mas Maria sentiu que era melhor falar. Professor Caio, é sobre a situação na escola. E como algumas pessoas estão nos tratando, as palavras começaram a sair em um turbilhão. Maria se sentia mais corajosa a cada fração de segundo. O professor a escutava atentamente, seus olhos demonstrando empatia. Entendo, é uma situação delicada. Obrigados por trazerem isso a mim. Quando a conversa fluiu, Maria sentiu-se aliviada. Professor Caio compartilhou algumas estratégias para lidar com a hostilidade, sugerindo também que eles poderiam apresentar a situação em um encontro com outros alunos e educadores. Ela percebia que, na verdade, tinha alguém ao seu lado disposto a ajudá-los. Após a reunião, Pedro e Maria saíram para o pátio da escola. A brisa leve parecia mais refrescante, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Conseguimos, Maria. Isso foi só o começo. Pedro estava radiante, mas uma sombra de preocupação ainda pairava em seu rosto. Só que precisamos ser cautelosos. Não sabemos como eles vão reagir. A inquietação de Pedro trouxe à tona a energia que estava começando a dissipar. Sim, claro, mas estamos mais fortes juntos. E se conseguirmos apoio de mais pessoas, pode criar uma corrente a favor? No entanto, antes que pudessem avançar nos planos, um grupo se aproximou e Maria imediatamente reconheceu os rostos que a atormentavam. O coração bateu mais rápido e a adrenalina a fez paralisar. Eram eles, o grupo que sempre andava em bando prontos para atacar. Olha quem está aqui, a duplinha que pensa que pode mudar as coisas, um deles disse com um sorriso debochado. Maria sentiu o estômago embrulhar. A coragem que sentia minutos atrás começou a se esvair. Antes que pudesse reagir, Pedro deu um passo à frente, a determinação incendiando sua voz. Vocês não podem nos parar. Nós não temos medo de vocês. As palavras de Pedro nunca foram tão poderosas, mas a resposta veio rápida e cruel. Risadas ecoaram ao redor deles, como se desprezassem não só as palavras, mas o que elas representavam. Maria percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ela virou-se para Pedro, seus olhos transmitindo tudo o que não conseguia dizer. Seriam realmente fortes o bastante para enfrentar isso? E enquanto a tensão atingia seu ápice, uma ideia ousada formou-se na mente de Maria. Uma maneira de transformar a situação em sua favor. Mas para isso, ela precisaria coragem, e um plano mais audacioso do que qualquer um poderia imaginar estava prestes a ser colocado em prática. Maria sentiu o calor subindo pela sua face, enquanto as risadas ecoavam aos seus ouvidos.
Aquela era a mesma sensação de impotência que sentira várias vezes antes, mas agora havia algo diferente, uma centelha de determinação. Pedro, e se a gente trouxer todos para o nosso lado? Maria falou, a voz firme apesar do nervosismo. Se mostrarmos que não estamos sozinhos? Antes que Pedro pudesse responder, uma projeção de coragem tomou conta dela. Ela se lembrou de cada momento em que houveram concordâncias, em que a dor parecia insuportável, mas a amizade e o apoio dos outros sempre a ajudaram a superar. Vamos reunir pessoas, mostrar a elas que têm a escolha de não serem cúmplices desse tipo de comportamento. Pedro olhou surpreso, mas a admiração em seus olhos tocou Maria. Você está certa. Podemos fazer um evento, um encontro aberto a todos. Vamos falar sobre isso, sobre como isso afeta a vida de cada um. Uma onda de esperança invadiu Maria. A ideia ganhava forma diante dela, e suas palavras atraíam o céu azul, ampliando o espaço que parecia escuro. E podemos convidar o professor Caio para ser o mediador. Ele tem influência. As pessoas vão escutá-lo. Logo, eles começaram a fazer planos. Maria e Pedro correram para a biblioteca da escola, e enquanto Maria pesquisava informações sobre a importância de dialogar e acolher as diferenças, Pedro fez uma lista de possíveis convidados. Cada página que folheavam e cada rascunho anotado os preenchia com uma energia vibrante. Por outro lado, o grupo de colegas que havia se aproximado deles ainda estava discutindo de forma sarcástica, mas Maria se sentiu forte o bastante para ignorá-los. As palavras do passado não tinham mais poder sobre ela. Agora, ela queria construir algo maior. Vamos espalhar cartazes, Pedro sugeriu, seus olhos brilhando. Acho que podemos fazer uma parede de apoio, onde as pessoas podem deixar mensagens positivas. Isso vai dar um sinal a quem nos incomoda. Maria riu. Isso vai ser incrível! Precisamos mostrar a todos que somos mais fortes juntos. Eles dedicaram aquela tarde a montar suas ideias, com o coração acelerado e risadas misturadas ao nervosismo. A cada rascunho, a cada ideia que formulavam, Maria sentia um novo tipo de liberdade. A coragem que antes parecia um sonho distante, agora pulsava em suas veias como um símbolo de sua luta. Quando o dia do encontro finalmente chegou, o pátio da escola estava repleto de alunos visivelmente ansiosos, mas também cheios de esperança. Eles estavam ali porque acreditavam nas mudanças que poderiam acontecer. Maria olhou para Pedro, que estava ao seu lado, respirando fundo, e sentiu que, mesmo no meio da incerteza, eles estavam fazendo a coisa certa. Assim que o professor Caio começou a falar, a tensão aumentou. Ele conduzia o encontro com sabedoria e empatia, convidando todos a se expressarem. Uma onda de vozes e sentimentos começou a fluir, e Maria olhou em volta vendo rostos que antes eram considerados inimigos, agora refletindo emoções que ela sabia serem comuns a todos: medo, insegurança e até mesmo dor. Mas no meio desse turbilhão de emoções, uma voz familiar se destacou. Era Luísa, uma das principais alvos de desprezo. Eu só quero que a gente possa ser amigos de verdade, acabar com esse ciclo de hostilidade. As palavras de Luísa ecoaram, fazendo o silêncio dissolver. Maria sentiu algo se mover dentro dela, e naquele momento, entre o medo e a esperança, uma mudança se realizava lentamente. As coisas poderiam de fato ser diferentes. Porém, quando tudo parecia estar fluindo bem, uma nova presença se aproximou. O grupo de colegas que havia feito bullying no passado estava observando, com olhares desafiadores. Um deles, o mais ousado, avançou. Vocês acham que podem fazer isso? Não tem como mudar o que todos já pensam. A declaração dele afundou o coração de Maria. Mediante aquela hostilidade, um novo desafio surgia. Estariam eles prontos para resistir à negatividade que insistia em cercá-los? Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias novamente, e em lugar do desespero, agora havia uma determinação fervente. Não vamos simplesmente deixar que vocês estraguem tudo de novo. Temos uma voz e nós vamos usá-la. Quando ela terminou de falar, havia um silêncio tenso no ar. Era como se todos esperassem uma resposta da multidão. Seriam eles fortes o suficiente para se unirem e não cederem?
E assim, naquele instante crucial, Maria não conseguia ignorar que o verdadeiro teste estava prestes a começar. As escolhas e alianças feitas ali iriam decidir o futuro daquela escola. Ela percebeu que mesmo em meio ao caos, as esperanças se entrelaçavam e estavam dispostas a brigar por um final diferente. Mas no fundo, um eco de dúvida restava. E se as sombras ainda tivessem poder sobre eles? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. O grupo de colegas do passado insistia em desafiar a coragem renovada de Maria e seus amigos. Pedro, notando a mudança na expressão de Maria, deu um passo à frente, colocando a mão no ombro dela. Vamos, galera! Aqui estamos todos juntos por uma razão. Ninguém precisa continuar nesse ciclo de dor. É hora de parar e ouvir. A voz de Pedro ecoou por todo o pátio e alguns estudantes começaram a murmurar entre si, encarando os que haviam feito bullying anteriormente, como se finalmente estivessem enxergando a situação com novos olhos. Mas o rapaz que havia se adiantado não recuou. Com um sorriso desdém, ele disparou. Ouvir? Ouvir o quê? Que vocês querem ser aceitos? Da noite para o dia? Isso é um sonho. A provocação pesava como chumbo, e alguns alunos se encolheram, mas ao mesmo tempo, Maria sentiu uma nova chama se acender dentro dela. Assim como todos nós, você também pode mudar. Você não precisa ser a pessoa que causa dor. Você pode escolher ser melhor, disse, enfatizando cada palavra com o mesmo ardor que sentia no peito. Alguns rostos na multidão começaram a assentir. Outros estavam mais confusos do que nunca. O clima estava tenso, mas havia um fio de esperança crescendo entre as vozes que antes eram silenciadas. O professor Caio, percebendo que a situação poderia tomar um rumo inesperado, interveio de forma sábia. Vamos continuar essa conversa. Está claro que muitos sentimentos estão à flor da pele. Torno este espaço seguro para todos aqui se expressarem. O bullying não é apenas uma palavra, é uma realidade que causa dor, e é só juntos que podemos enfrentá-lo. Maria se sentiu inspirada por aquelas palavras e deu um passo à frente novamente. O grupo de jovens que havia escutado e assistido às suas tentativas parecia envolto em um manto de contemplação. Era aquele o momento que ela tinha imaginado, o momento de união. Podemos ser um novo grupo, uma nova história, Maria exclamou, olhando para todos ao redor. Do mesmo jeito que as feridas da nossa infância podem nos marcar, elas também podem nos ensinar. Se permitirmos, podemos nos tornar melhores uns para os outros e criar um espaço de empatia. Nesse instante, algumas palmas começaram a surgir, dando espaço a uma onda de encorajamento. A multidão se agitou e, com um olhar para o horizonte, Luísa disse: Vamos criar um mural, um espaço não só para mensagens positivas, mas também para confessarmos as nossas dores e erros, reconhecendo que todos erramos um dia. Sem máscaras, apenas verdade. Algumas mentes se abriram e mais vozes se juntaram à ideia, mas em meio ao espírito coletivo de apoio, o grupo de jovens que ainda se apegava ao preconceito trocou olhares nervosos. O líder dele, tomando coragem, gritou: Isso é ridículo! Virar todos amigos não vai apagar o que aconteceu. Alguma mudança é impossível. E ali estava, um novo desafio à vista. Com o peso de um olhar fulminante, Maria encarou o jovem sem hesitar. E se nós tentássemos? Se decidíssemos, mesmo que um de cada vez, que tudo pode mudar a partir deste momento? Vamos juntos, um passo de cada vez. Mas antes que o jovem pudesse reagir, um silêncio ensurdecedor tomou conta do pátio. Os alunos trocavam olhares, medindo as palavras e a atitude. Nesse instante, Maria percebeu que a luta deles estava longe do fim, mas algo dentro dela pulsava forte. Seria possível que um único momento de coragem pudesse desencadear uma transformação verdadeira? Naquele instante, um novo eco se apoderou da sala. Maria sentiu um arrepio na nuca enquanto uma ideia lhe surgiu. Se essa discussão é unicamente nossa, que tal transformá-la em algo ainda maior? Um festival de vozes, um dia para celebrarmos a diversidade e todas as nossas histórias. Os olhos de Pedro brilharam. Sim, se conseguirmos reunir todos para uma verdadeira celebração. Enquanto as ideias fervilhavam, o jovem provocador os olhava, indeciso. Ele hesitava entre o que sempre acreditou e a nova possibilidade que se apresentava. Seria aquele o dia em que tudo mudaria? E no coração de Maria, uma pergunta permanecia. Estariam prontos para tornar sonhos em realidades?
Os ecos das vozes podiam de fato ser transformados em um grito de união. Porém, diante da superfície de uma nova esperança, uma dúvida começava a crescer, silenciosa. Será que alguma barreira interna poderia ser rompida? O clima estava mutável. Depois da proposta de Maria, a tensão no ar parecia se dissipar, ainda que lentamente. Os rostos de seus colegas refletiam uma mistura de esperança e resistência. Pedro e Luísa estavam ao seu lado, como pilares de uma mudança que parecia, àquela altura, possível. Mas um pensamento insistente flutuava na mente de Maria. Ainda havia muito a ser discutido, muito a ser desfeito. O grupo do rapaz provocador parecia mais inquieto. Ele balançou a cabeça como se tentando sacudir a crítica que pairava sobre ele. Um festival? E quantas pessoas vão realmente se importar? Isso é só uma forma de se distrair da realidade, disse com um tom ácido, mas na profundidade de seu olhar havia uma centelha de dúvida que Maria pôde enxergar. A multidão começou a murmurar novamente. Alguns concordavam, outros balançavam a cabeça em desespero. O professor Caio, sempre observador, levantou a mão, pedindo silêncio. Estamos todos aqui, e isso já é um passo crucial. Precisamos de diálogo, precisa ser um espaço para ouvir as diferentes vozes. Maria, determinada a aproveitar a atmosfera que havia se formado, tomou a palavra de novo. Eu entendo que muitos de nós estamos carregando feridas, mas e se, em vez de nos apegarmos ao passado, decidíssemos construir juntos um futuro melhor? Um futuro onde podemos ser verdadeiros uns com os outros. As palavras de Maria dançaram pelo ar, alcançando o coração de alguns que começaram a partilhar experiências pessoais. Um garoto, que até então ficara calado, levantou a mão. Eu era um dos que riam dos outros, mas percebi que só estava mostrando a minha insegurança. Não quero mais isso. A sinceridade em sua voz deixou a multidão em silêncio, absorvendo o peso de suas palavras. Maria sorriu. Ali estava a fragilidade que unia as pessoas. Ela sentia a força da empatia se formando como um cintilante fio invisível entre eles. E antes de perceber, os olhares críticos de outrora se transformaram em expressões de compreensão. O grupo de jovens que antes se opunha estava lentamente se quebrando, como se as barreiras estivessem sendo desafogadas. Luísa, percebendo a mudança de clima, pegou um pedaço de papel e uma caneta. Vamos desenhar nossas histórias. O que nos trouxe até aqui? As dores e alegrias. Ao invés de esconder, vamos expor e criar juntos um mural dos nossos sentimentos. Pode ser um início para nosso festival. Um calor novo emergiu entre a multidão. Algumas pessoas começaram a levantar as mãos, pedindo para escrever. Maria se sentia radiante. Olhando para todos ao seu redor, compreendeu que a transformação talvez não fosse instantânea, mas já estava em movimento. O jovem provocador, enquanto se afastava do grupo, tomou o tempo para olhar para Maria. Havia um conflito em seu olhar, mas também uma dúvida crescente sobre os dogmas que sempre sustentou. Talvez eu não concorde com isso, mas quem sabe? Ele murmurou quase inaudível. Maria sentiu um arrepio. Uma mudança, ainda que discreta, estava nascendo. Neste momento, Pedro apareceu ao lado dela. Você viu? Algumas paredes estão caindo. Se cada um de nós der um passo em direção ao novo, talvez possamos realmente mudar algo. E assim, impulsionada por um novo espírito coletivo, Maria decidiu que seria a hora de dar um passo mais longo. O festival merecia um nome que refletisse as dores e as alegrias da sua comunidade. E se chamássemos de Vozes em Ação, um espaço onde cada história será ouvido, onde todos terão a chance de se expressar? As palavras dela causaram um borbulho de excitação entre os colegas. Mas em meio ao entusiasmo, a dúvida que antes flamejava em seu coração retornou. Estariam prontos para realmente se abrir? O jovem provocador ainda a observava, e havia uma gota de medo que fez Maria hesitar. O que seria necessário para quebrar a última barreira? As próximas semanas seriam cruciais. O festival poderia ser uma faísca de esperança ou um eco de velhos fantasmas. Com o coração pulsando, Maria sentiu que a jornada estava longe de acabar, e um novo desafio surgia à frente. Como unir uma comunidade tão fragmentada? À medida que o caos de emoções se acalmava, Maria se perguntou, agora com uma inquietação renovada, os muros financeiros e emocionais que a cidade parecia ter construído poderiam realmente ser derrubados com o poder de uma celebração?
Enquanto Maria e Pedro articulavam as ideias para o festival Vozes em Ação, a empolgação estava no ar, mas a incerteza ainda persistia. A cidade, que por tanto tempo fora palco de críticas e divisões, estava prestes a se unir sob um novo propósito. Mas os desafios seriam enormes. Nos dias que se seguiram, a dupla, ao lado de Luísa e Ana, começou a trabalhar incessantemente. Eles espalharam cartazes, falaram com cada grupo da escola e buscaram apoio de professores e alunos. A ideia de celebrar a diversidade e a empatia tomava forma, e o pátio, em breve, estaria repleto de vida e histórias. Mas não seria tão simples. À medida que o dia do festival se aproximava, as provocações voltaram com mais força. Comentários cruelmente elaborados pipocavam nas redes sociais, e o grupo de jovens que cultivava o bullying estava mais incisivo do que nunca. A pressão se intensificou e Maria sentiu sua esperança vacilar. Eles não vão deixar que isso aconteça, Maria confidenciou a Pedro uma noite, enquanto se sentavam sob as estrelas, inquietos. E se o festival se tornar um palco de ataque? Ela olhou para ele, os olhos refletindo uma mistura de coragem e medo. Pedro, segurando a mão dela com firmeza, respondeu: Nós temos que acreditar, Maria. Se conseguirmos fazer com que as vozes se unam, talvez consigamos mudar a narrativa. É o nosso momento de mostrar que o amor e a empatia são mais poderosos que o ódio. Aquelas palavras trouxeram um pouco de alívio a Maria, mas a realidade estava prestes a se intensificar. Na semana do evento, uma mensagem anônima pipocou nas redes da escola, ameaçando um protesto contra o festival. Naquele dia vamos mostrar a real verdade. Vocês não pertencem aqui, dizia a mensagem. O coração de Maria afundou. Pedro, se eles estiverem lá, isso pode acabar mal. Seu medo era palpável. Ela imaginava uma multidão dividida, com vozes hostis sobrepondo-se às suas. Não podemos desistir, Pedro disse com a voz decidida. Temos que preparar nossos amigos para se unirem a nós. Vamos fazer com que mais pessoas se sintam empoderadas a compartilhar suas histórias. Isso pode ser a nossa força. Ele estava certo. Juntos, começaram a convocar um verdadeiro exercício da empatia, conversando com alunos que poderiam dar suporte e espalhando a chamada para a paz. Finalmente, o grande dia chegou. O pátio da escola estava decorado com faixas coloridas e mesas repletas de alimentos e histórias. A energia era contagiante e os rostos dos alunos refletiam um misto de expectativa e nervosismo. Maria sentiu seu coração acelerar, mas ao olhar para Pedro e suas amigas, a confiança começou a se restabelecer. Quando o festival começou, as vozes começaram a soar. Alguns alunos compartilharam experiências de superação, outros divertiram-se com apresentações artísticas. Maria sentiu seu corpo vibrar a cada relato que ecoava, cada aplauso que se seguia. A comunidade estava se unindo a um propósito maior. Mas então, como um balde de água fria, o grupo hostil apareceu. Eram muitos e rodearam o evento, desafiadores, prontos para propagar a discórdia. Maria sentiu a adrenalina disparar. Nós vamos ter que nos manter firmes juntos, sussurrou a Pedro. Antes que ela pudesse processar, o líder do grupo provocador começou a gritar, tentando desestabilizar o ambiente. Isso é uma piada! Vocês acham que são especiais? Nunca vão mudar nada! As palavras cortavam o ar como lâminas afiadas, e a multidão ficou tensa. Pessoas começaram a se afastar, absorvendo o clima hostil que se espalhava. Mas Maria não podia permitir que seu sonho desmoronasse. Com coragem pulsando em suas veias, ela se virou para a multidão e gritou: Nós estamos aqui para mostrar que a vida é mais que as feridas que carregamos, que juntos somos mais fortes e mais valiosos do que qualquer ofensa. As vozes começaram a soar em resposta, e uma onda de apoio tomou conta do festival. Turmas que antes se encontravam no mesmo barco de ódio começaram a se unir contra a hostilidade. Os alunos que antes eram tímidos se levantaram e se posicionaram lado a lado de Maria, mostrando que a mudança realmente aconteceria de dentro para fora. O evento não precisava ser silenciado por um grupo de opositores. As lágrimas e sorrisos compartilhados amaldiçoavam a negatividade que tentava roubar aquele momento. Pedro, ao lado de Maria, ergueu os braços e a multidão, empoderada, começou a gritar: Vozes em ação!
Diante da união, o grupo provocador hesitou, suas palavras de raiva sendo sufocadas pela força de uma comunidade renovada e decidida a lutar por um futuro melhor. Vamos juntos, não podemos voltar atrás, Maria exclamou enquanto a adrenalina a envolvia. O que era apenas um sonho de união transformou-se numa manifestação real de força e solidariedade. Andando em direção aos provocadores, Maria e Pedro uniram suas vozes, e o recipiente de esperanças tornava-se a força motriz que precisava ser elevada. O festival tinha mudado, e agora era um símbolo. A tarde passou em um misto de emoções, e ao final, o festival se transformou em um brado de liberdade e mudança. Maria, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, percebeu que a jornada ainda não havia chegado ao fim. Mas aquele dia, aquele festival, havia feito história. A cidade não seria a mesma. Enquanto os amigos se abraçavam e a música ressoava pelo pátio da escola, Maria sorriu radiante. O amor estava vencendo, e ela compreendeu que as barreiras poderiam ser quebradas. Com a força deles, estavam prontos para qualquer desafio que surgisse. Mas no fundo, uma nova verdade pairava emocionante. O amor e a empatia sempre foram mais fortes do que a ignorância, e ainda havia muito por vir. Agora, se você se emocionou com essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora, pois isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a alcançar mais corações. Comente suas reações e teorias sobre o final dessa jornada. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de ações que podem transformar vidas.